Irmãos e irmãs, boa noite. Como é que vocês estão aí numa escala de 0 a 10? 10? 11, 9,5? Em termos de saúde física, 0 a 10? 10. Mental? Financeira? Deixa quieto. Espiritual? 11, não é? Que bom, que alegria estarmos aqui nesta sexta-feira, em que Goiânia está recebendo o quê, gente? MotoGP. Nós temos aí a melhor e a maior estrutura para receber esse MotoGP, a maior da América Latina. Chique, né? Por que será que eles estão vindo para cá? Eu penso que é para absorver essas nossas vibrações maravilhosas dessa cidade maravilhosa, de um povo educado, gentil e da paz, né, gente? Eu estou falando isso fruto de uma conversa que eu tive hoje à tarde, tá? De pessoas que vieram para assistir e falaram, mas eu quero morar aqui. Falei, olha, existem alguns critérios que precisam ser seguidos para morar aqui em Goiânia. Um deles é isso que eu acabei de falar, né? A gentileza, a educação. Falei que aqui não tem briga de trânsito. Vocês já viram? Não tem, gente. Muito pouco. Não tem. Né? Nós somos da paz. Né? Falei, onde é que você mora? Que bairro é esse que não tem? Então, nosso tema da noite de hoje, feita essa pequena introdução, né, que marca, mesmo porque no final da década de 80, eu tinha 17 anos, queria ter ido no MotoGP, mas meu pai não deixou, né? Eu já sabia pilotar moto e tudo, né? Aí meu marido, Emílio, falou assim, ué, vá agora. Eu falei, mas agora, não sei, acho que eu vou ficar por aqui, né? Bom, talvez eu vá. Ganhei um convite. Muito bem. Bora, Marisley, vamos falar da palestra. Hoje nós vamos falar sobre espiritismo e ciência. Ué, mas pode? Eles andam juntos? Podem andar? Vamos estudar, então? Primeiro, eu gostaria que você agradecesse por estar aqui hoje. Não é aquela coisa de coach, não, mas olha para a pessoa que está do seu lado e agradeça por estar aqui hoje. Obrigada. Obrigada. Isso tem a ver com o tema. E eu gostaria também que você respirasse profundamente, só para nós fazermos a sintonização aqui nesse momento. Quem está nos assistindo pela internet, não imagina o quanto isso aqui presencialmente é importante. Então, por favor, respire profundamente. Uma. Expire. 2. Expire. 3. Expire. Agora estamos todos aqui sintonizados. Nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, um texto de Kardec, que também tem explicações dos espíritos, onde há uma aliança entre ciência e religião. E esse texto, não vou aprofundar nele, mas vou trazer alguns pontos importantes para que possamos verificar 3 coisas. A primeira delas, como essa aliança entre ciência e religião é possível, né, principalmente espiritismo e ciência. Há evidências científicas que podem comprovar essa aliança. E como nós, estudiosos da doutrina espírita que somos, podemos ampliar o nosso cabedal de conhecimentos científicos e de outros também, para que possamos evoluir. Então, nós vamos trabalhar nesses 3 pilares, ok? Quando nós falamos desses 2 grandes pilares, que são pilares da ciência e da religião, nós não estamos desconsiderando o quadrante dos conhecimentos que são do senso comum, aquele básico que nós utilizamos no dia a dia,
Aí temos, então, o conhecimento religioso ou teológico, temos o conhecimento filosófico e temos o conhecimento científico. Há outros autores que falam também de outros itens, como, por exemplo, o conhecimento místico, que beira um pouco aqui esse senso comum e religioso. E tem também o conhecimento técnico, que é aquele que beira aqui o científico e o senso comum. É aquele que você não precisa aprofundar muito os seus conhecimentos para começar, se você quiser fazer algo, serrar uma tábua, se bem que eu acho que o marceneiro precisa de muito conhecimento científico para serrar a tábua no lugar certo. Mas vamos lá. Se tem algum marceneiro aqui, sabe o que eu estou dizendo, precisa de muito conhecimento. Então, quando nós trabalhamos esses dois pilares, nós não podemos considerá-los como opositores. Temos que considerá-los como aliados. Porque a ciência revela as leis do mundo material e a religião revela as leis do mundo moral. Ambas têm como princípio a natureza criada por Deus. Então, não pode haver contradição entre elas. Uma precisa apoiar a outra. Uma não pode cercear o desenvolvimento da outra. Então, se isso acontece, é uma falsidade, é uma falsa incompatibilidade. Por quê? Porque muitas vezes nós não observamos adequadamente aquele objeto de estudo que às vezes é da religião e que a ciência diz que é dela. Por exemplo, vamos lá. Nós estamos num momento histórico em que já se clonou a célula, já se mapeou o genoma, não é? Já foram desenvolvidas substâncias químicas suficientes para levar alguém a outro planeta, como, por exemplo, os nutrientes dos suplementos que nós tomamos, não é verdade? Hoje a gente consegue passar o dia todo só tomando suplementos? Teoricamente, sim. Mas na prática isso é possível? Não, gente. A gente precisa se alimentar de alface, tomate, carne. Vocês estão me entendendo? Então, sim, a ciência evoluiu. A religião também evoluiu. Mas muitas vezes nós observamos algumas coisas e ficamos assim, às vezes até chocados. Vou trazer para o meio. Um exemplo. Sabe esse livro Minuto de Sabedoria? Que é lido em várias casas espíritas e que todos nós já lemos. Os irmãos acreditam que existem casas espíritas e até livrarias que não adotam, não deixam entrar o livro Minutos de Sabedoria só porque na ficha catalográfica não está escrito lá espiritismo ou reencarnação. Os irmãos acreditam nisso? Eu fiquei chocada. Então eu pensei, se o lema da própria federação é Deus, Cristo e caridade, esse precisa ser o nosso lema. Então nós não podemos começar a guerrear com a ciência e a ciência não pode guerrear com a religião. Então os irmãos estão entendendo em qual ponto eu quero chegar? Precisamos abrir as nossas consciências, abrir as nossas mentes, ou nós ficaremos estagnados. O espírita é conhecido dentre os demais grupos ditos religiosos, é o que mais lê, é o que mais estuda. E é uma verdade, sim ou não? Sim. Né? Então, precisamos vencer o medo da ciência, porque nós precisamos dela. Então, esse encontro é muito importante, eu estou argumentando aqui com vocês, porque há muitos estudos voltados para, não somente para temas clássicos, como, por exemplo, a confirmação da vida após a morte, mas há outros temas voltados para a conexão da espiritualidade com a bioquímica, com a fisiologia, que vou trazer alguns aqui hoje, que contribuem com o nosso amadurecimento espiritual e intelectual.
né? Então, já está dito. Kardec já nos alerta, outro ponto, Kardec já nos alerta em vários textos, inclusive no Livro dos Espíritos, os Espíritos alertam também, que nós precisamos ter uma fé raciocinada, que não podemos aceitar as coisas como elas são, mas existem determinadas situações que nós podemos pegar aquela informação e levar para a ciência. Como seria isso? A partir do momento que nós levamos em consideração a fé raciocinada, nós levamos o campo da intuição para o campo da razão. Ok. A partir do momento que nós fazemos isso, nós provocamos uma revolução moral. Que há estudos já, né, que nós estamos caminhando para esse ponto. E é chamada uma era diferente para a modernidade. Mas isso é de hoje? Essa discussão é de hoje? Não, já tem bastante tempo que nós estamos buscando isso. Quando nós falamos de plano espiritual, muitas vezes nós nos lembramos das palavras de Jesus quando ele fala: meu reino não é deste mundo. E ele fala aproximadamente de 49 a 52 vezes sobre esse reino dele. Meu reino não é desse mundo. Mas muito antes de Jesus prometer esta terra e falar que é uma terra maravilhosa, né, Moisés já havia falado algo semelhante. Quando ele retira o povo do Egito, atravessa o deserto, ele promete Canaã, uma terra que emana mel. Então, ele promete uma terra onde não há sofrimento, onde não haja crimes, onde não hajam coisas ruins. Mas muito antes de Moisés, né, e para isso, nessa trajetória, ele decodificou várias informações, como os 10 mandamentos. Mas muito antes dele, Noé também queria uma nova terra. E essa nova terra era pós uma limpeza que seria o dilúvio. E ele encontra esse lugar. Moisés também, né, ali em Jericó. Mas muito antes de Moisés também, né, quem já fez estudos bíblicos, e Kardec também nos explica, Adão e Eva eles tinham ali um lugar, o paraíso, né, naquela árvore, onde eles não poderiam comer do fruto. Então, se nós fizermos uma síntese dessa busca por esse lugar de conexão, nós descobrimos que ele pode estar lá fora, mas ele pode estar aqui dentro, na revolução moral. Então, essa moral, ela precisa ser adequada ao tempo, e ela precisa ser urgente. E como que a gente pode fazer isso? A nossa razão, ela é muito rigorosa. Então, eu trago para vocês um estudo, e foi publicado na Lancet, em 2001. Há vários estudos. Brasil nem é o maior produtor desse tipo de estudos. Estados Unidos tem muito mais. Na Turquia foi publicado um estudo, na Índia foram publicados vários estudos sobre essa tentativa de identificar essa conexão, essa consciência voltada para a mortalidade. Veja bem, para a ciência tradicional, a mente só existe enquanto existir cérebro. É como se fosse algo ligado na tomada. Um eletrodoméstico ligado na tomada. Desligou da tomada, ele não funciona. Não passa energia. Mas há alguns estudos, como, por exemplo, esse, né, publicado na Lancet, e que ele traz que 18% dos pacientes reanimados relataram experiências conscientes. Então, ele e tantos outros estudos, eles estão pesquisando se a consciência sobrevive à falência dos corpos e por quanto tempo. Tudo bem. O que seria consciência?
O que é a consciência? Os irmãos estão conscientes aqui agora? Estão conscientes? Se tiver alguém como, eu posso usar a escala de Glasgow para avaliar. Nós estamos conscientes nesse momento. Então, nós temos a percepção de nós, a percepção nossa no ambiente e a percepção do ambiente. Todos aqui sabem onde estão, ok? Estão lúcidos, orientados no tempo e no espaço? Então, estamos conscientes. Mas é possível que, mesmo nessa consciência, estejamos agindo de forma inconsciente? Sim ou não? Sim. Ok. E pode ser que no decorrer da minha fala aqui, a mente viaje, vá para outros lugares e tudo. Isso acontece, eu sei. Mas aí a palestrante busca mantê-los 100% conscientes aqui, mas a gente sabe que isso não é possível. Há mais de 3.000 estudos catalogados com crianças que referem identificação de ambientes, de pessoas, de nomes, de objetos, como sendo de outra vida. Esse é um aspecto da cientificidade da espiritualidade. Esse é um aspecto. Vou trazer, depois vocês pesquisem, vou trazer outro aspecto. Vamos lá. Um estudo feito por pesquisadores de Harvard, onde identificaram com 74.000 mulheres que frequentavam serviços religiosos mais de uma vez por semana, isso que muitos fazem aqui, tiveram cerca de 33% menor risco de mortalidade ao longo do acompanhamento. E menor taxa de suicídio e menor prevalência de depressão. O que é isso? Hábitos voltados para a vivência espiritualmente favorecida. E muitos que trabalham aqui com práticas integrativas e complementares sabem que a imposição de mãos, que até mesmo a oração, já foram feitos vários estudos relacionados à dor, grupos que oram e grupos que não oram. Os grupos que oram têm um alívio maior de dor. Então, eu poderia passar a noite aqui trazendo estudos para vocês. Deixa eu trazer só mais um. Uma meta-análise. Meta-análise tem revisão integrativa, sistemática e meta-análise, que é uma análise dos estudos que foram analisados. É para além. Faz uma associação entre espiritualidade, de novo, menor prevalência de depressão, menor abuso de substâncias, maior resiliência psicológica e maior sentido de vida. Então, alguma utilidade tem a gente vir para a casa espírita, assistir palestras, fazer orações, tomar o passe, participar dos grupos voluntários, no solar, na costureira, me ajude. Tem tantas obras que podem ser feitas. Alguma utilidade tem, gente. E isso é comprovado cientificamente. Ou nós não saímos daqui muito melhores? Sim ou não? Sim, muito melhores. Mais conscientes, mais pacientes e, ao mesmo tempo, com mais energia, com mais resiliência e, ao mesmo tempo, com um pouco mais de sabedoria para tomar as melhores decisões. E isso não é vida contemplativa. Isso é higiene espiritual. Da mesma forma que nós tomamos banho, lavamos roupas, a nossa roupa e limpamos a casa e bebemos água, essa higiene é necessária. Ela é importantíssima para manter não o nosso espírito, porque somos espíritos, né? Para manter a nossa espiritualidade higienizada, porque nós estabelecemos diferentes conexões diariamente. E isso vocês sabem disso. Só mais um. Essa pesquisa também com psiconeuroimunologia, sistema imune, mostrou
que práticas contemplativas associadas à espiritualidade, olha aí, diminuem respostas inflamatórias, melhora a regulação emocional, equilíbrio do sistema límbico, e influencia a atividade cerebral relacionada ao bem-estar. Então, está explicado por que os trabalhadores da irradiação vivem mais do que 90. Maioria, né? Eu observo. Tá, cá estamos, 80. Doutora, 80? 80, tá bom. 80. Mas muitos chegam a 100. E aí, o que acontece? O que nós estamos vendo nos noticiários? A doutora Tatiana com a polilaminina. Vocês sabem, né, estão assistindo, que a laminina é uma proteína que ela tem o formato de cruz. Ela mesma já disse, perguntaram para ela, o que a senhora acha da laminina ter um formato de cruz? Né? Tem alguma coisa a ver com tudo? Ela, o que eu posso fazer se ela tem um formato de cruz? Cada um interpreta como quiser. Então, a laminina tem esse formato molecular, né, de cruz, e ela forma uma espécie de andaime, uma estrutura. Quando há lesão medular, ela forma uma estrutura que conecta neurônios que antes não estavam mais conectados devido à lesão. Não fiquem com a minha explicação. Pesquisem depois para vocês saberem melhor esses detalhes. Então, ela faz essa estrutura, ela conecta, ela faz um caminho entre um e outro. E o que isso significa, minha gente? Essa estrutura favorece a regeneração neuronal. Ela reconecta esses circuitos. E essas pessoas começam a ter movimentos, começam a andar. Mas e aí? O formato de cruz? Ok. Podemos associar a uma esperança nova para as pessoas? Mas a influência também espiritual do próprio indivíduo favorece isso se ele tiver um pouco mais de esperança? Se ele tiver um pouco mais de fé? Ajuda ou não ajuda? Melhora o sistema imunológico voltando? Melhora, gente. Reduz a depressão, que é inflamatória? Reduz. Então, vocês podem escolher interpretar como vocês quiserem. Mas que a vida espiritual, ela auxilia nos processos morais, ela auxilia na solidariedade humana, num mundo melhor, auxilia. Sim. E aí, se nós buscarmos, bom, isso está posto, né? Ok? Se nós buscarmos nas diferentes literaturas, sejam filosóficas ou cientistas, nós vamos encontrar conceitos, por exemplo, de Aristóteles, que traz que educar a mente sem educar o coração não é educar. E o que ele quis dizer com isso? Que não basta você dar conteúdos, você tem que dar sensibilidade, tem que fazer com que o sujeito tenha leitura de mundo. E essa leitura de mundo está também ali em Provérbios. Ensina a criança no caminho que deve andar e até, quando envelhecer, não se desviará dele. Assim como diz Paulo Freire, que educar é um ato de amor, por isso um ato de coragem. E quando eu falo dessa leitura de mundo, eu vou dizer para vocês o que é essa leitura de mundo. Vou citar um exemplo e vocês vão entender. Recentemente eu estive em São Paulo, num evento, e já conhecendo a realidade, né? Trabalhei durante muito tempo, indo e vindo, já conhecendo essa realidade e vendo como em alguns locais o roubo a celulares está um exagero, eu saí do hotel e, pela minha roupa, não dava para ver onde o celular estava. Pronto, o hotel aqui, 2 quadras abaixo, o local onde aconteceria o evento, a Fenolau, uma feira da América Latina. Então, saí do hotel, eu iria sozinha, pronto, me preparei, fiz a leitura de mundo, olhei ao redor, ok, tudo certo, nenhum suspeito, desci e fui. Primeiro dia. No segundo dia,
surgiu do meu lado assim um moço esperando o Uber, tá com o celular na mão, chamando o Uber. Aí, saí, fui. Que eu olho para trás, já tinha um moço lá, um outro aqui, o outro de cá, descendo de bicicleta. Adivinha o que fez? Levou o celular dele. Quem teve leitura de mundo? Parabéns pela leitura de mundo dos que levaram, mas nota 0 porque cometeram um crime, não é verdade? Então, muitas vezes, nós estamos ali enclausurados academicamente falando, temos muitas leituras de livros, mas esquecemos de mapear o que está ao nosso redor. Então, quem estava observando, talvez nem falasse corretamente, nem tenha muita leitura, talvez nunca tenha lido um livro, mas já sabia como a pessoa estava vestida, quais as fragilidades, com o celular ali à vista, e se seria fácil ou não levar algo. O que eu quero dizer com isso? Não basta a leitura, não basta a formação intelectual. Nós temos que olhar ao nosso redor, temos que ter leitura de mundo. Sim, 360 graus. E é disso que eles estão falando. E como que a gente consegue isso? Não é? Não seremos batedores de carteiras, nem vamos roubar celular, nada disso. Mas, me deixe fazer um teste aqui hoje com vocês. Imagine que vocês se sentem nessa cadeira aí de 4 pernas. Imagine. Onde a primeira perna é a leitura espiritual, livros que conduzem à fé e que desenvolvem a intuição. A segunda perna é a leitura profissional, os livros acadêmicos, né, livros técnicos, livros profissionais. A terceira é a leitura relacional, ligados às emoções, pode ser um romance ou livros que ativem as suas emoções. E a quarta perna, leitura de manutenção da saúde. Como é que vocês estão sentados nessa cadeira aí? As 4 pernas estão assim certinhas? Ou está meio torta assim? Se estiver torta, então ajuste. Chegue em casa, pode passar aqui na livraria também, e organize as suas leituras para que você possa ter essas 4 pernas dessas cadeiras organizadas. Então, precisamos estudar para que o nosso lado científico seja desenvolvido. E junto, a leitura de mundo. E muitos livros nos ajudam, sim, a ter essa leitura de mundo. E, às vezes, nós passamos na escola ali, 10 a 15 anos, fazendo só leitura profissional ligada à razão. Precisamos estimular as crianças, os jovens, a lerem mais, para que possam desenvolver essa capacidade. Por quê? Muitas vezes a gente fala, eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para aperfeiçoar o meu lado estudioso. No próprio trabalho mesmo, quando você tiver que fazer algo, estude, veja qual é a melhor maneira de fazer. Vou só colocar um prego na parede. Qual a melhor maneira de se colocar o prego na parede? E hoje nós temos vários tutoriais, né? Então, como eu posso transformar o meu ambiente de trabalho num lugar melhor? O que é que diferencia um profissional mediano de um extraordinário? A profundidade, o repertório, o estudo constante, a melhoria. Aí a gente passa boa parte da vida, fica anos fazendo faculdade, especialização, mestrado, doutorado, e a gente descobre, a gente chega no ponto de Sócrates, só sei que nada sei. E é isso. Então, precisamos de aprofundamento. Mas, muitas vezes, os problemas vão chegando, né? Eles chegam, existe uma crise silenciosa na família, é o bullying, tudo isso atrapalha o nosso estudo, tudo isso nos desgasta. Mas é claro que uma criança que tenha leitura intelectual e leitura de mundo, ela vai saber, sim, se livrar do bullying, das pressões,
das fragilidades dos vínculos, porque um livro, ele é um bom companheiro se você estiver sozinho. Mesmo acompanhado. Eu digo que uma pessoa que chega num café, ou numa lanchonete, ou num restaurante, um local, e se senta ali, sozinho, por horas, lendo um livro, essa é uma pessoa perigosa, não é? Por quê? Porque ela tem poder de foco, ela consegue se concentrar, ela não se sente só, ela está bem acompanhada de um livro. Não importa se é livro físico, se é e-book, audiobook, Kindle, que tipo de livro. Porque o que importa não é o que lê, mas o que você faz com o que você lê. Por isso que tem que ler como uma criança. Tem um livro que eu já estou lendo ele já há 3 anos e ainda não terminei. É um livro profundo, complexo, que me desafia. Não li, eu peguei para ler como se fosse ler há 2000 anos, 50 anos atrás, como a gente lê os romances espíritas, né? Pegar ali, aquele Mulheres que Correm com Lobos. Quem leu até o fim? Aí. Ai, não estou só. Você leu? Só um pouco. Aí, não estou só. Por quê? Porque ele nos desafia o tempo todo. Quem já leu aqui o Tratado dos Evangelhos de Emídio Brasileiro? Já leu todo? 800 páginas? Não, né, gente? Não é? Então, leia degustando. Dê tempo. E guarde algumas máximas, como, por exemplo, de Gandhi. A justiça nunca será concedida por aqueles que não a reivindicam. Às vezes, você tem algumas máximas que te ajudam numa hora complexa, numa hora de desespero. Tem essas máximas com você. Vá guardando. Eu leio o livro sublinhando. E põe post-it ainda. Na hora que eu termino o livro de ler, já está todo... Emídio não, ele termina de ler um livro, nem parece que leu. O meu, todo marcado. Vocês não são assim, não? Eu não estou só. Então, e se na hora não vier nada, usa a frase de Sócrates, olha aí, só sei que nada sei. Mas eu sinto sono quando eu começo a ler, isso é obsessão, viu? Fique esperto. Não, brincadeira, às vezes é problema de luz, do olho, né? Mas é o que eu digo, uma pessoa, durante muito tempo assim, sentada, lendo um livro, essa pessoa merece respeito. Leia de forma individual, tenha livros por perto, um na cabeceira, outro na mesa, outro no sofá, outro perto da TV. Participe de clubes de livros, que aí você é obrigado a ler, porque chega um todo mês na sua casa. E você consegue entrar em clubes de livros a valores assim, simbólicos. R$30, 40, 50. E, como eu disse, não tenha pressa de terminar um livro. Deixe fazer digestão. Estude, coloque em prática. Estude, coloque em prática. Estude, coloque em prática. Converse com alguém. Eu estou olhando o livro, tem essa frase maravilhosa. Se empolgue. Então, eu já li muitos livros, então já recebeu demais. Agora está na hora de doar. Está na hora de escrever. Minha vida está um caos, então, não tenho tempo para nada. Escreva assim mesmo. Olha o que Anne Frank fez, um diário em plena guerra. Escreveu um diário, aos 13 anos, relatando todas as atrocidades que aconteceram. Escreva, isso é terapêutico, isso te ajuda a organizar as ideias. Não precisa escrever para publicar, não, vai escrevendo. Depois me manda que eu ajudo a publicar. Vai escrevendo. Escreve hoje assim, hoje o dia amanheceu lindo. Pronto. E escreva. Não tem nada para escrever no final do dia. Hoje o dia acabou lindo, agora anoiteceu. Pronto. Vai escrevendo. Escreva. Escreva. É terapêutico. Esse é meu livro número 41, que vocês já conhecem. Por que é importante a gente fazer essa conexão? Desenvolver o nosso lado científico e o nosso lado espiritual. Porque para nós termos avanço, para a nossa evolução, nós precisamos da bondade, da moral e da inteligência. E só existe uma maneira de conseguir isso, fazendo sinapses, estando conscientes
descobrindo quem nós somos, onde estamos, o que nós estamos fazendo aqui. E muitas vezes, ler uma biografia, ler livros leves ou profundos, isso ajuda no nosso entendimento. E quando nós estamos fazendo isso, a gente para de controlar a vida dos outros. Emmanuel tem uma citação muito interessante, que eu uso para mim, que ele diz assim: Senhor, reduz em mim o hábito de querer controlar tudo e todos, de ficar reclamando. Mais ou menos assim a fala dele. E, muitas vezes, nós estamos querendo controlar aquilo que não é da nossa conta. Mães controlando a vida de filhos adultos, a sogra controlando a vida da nora, excesso de controle da esposa para com o marido, do marido para com a esposa. Vá ler um livro. Cuida da sua vida. Solte as rédeas. Se não, sabe o que pode acontecer? Você fala assim, não, está tudo do meu jeito, eu quero que seja do meu jeito. Alguém te convida para um aniversário, e o aniversário é às 14h. Aí você retorna, pode ser às 3h. É o aniversário da pessoa, você vai quando puder, a hora que puder. Não controle aquilo que não cabe a você controlar. Solta. Ou você ficará como um poste, onde vários cães estão amarrados. Cada um corre para um lado. Vai sobrar para quem? Para o poste. Por mais que você seja firme, a luz que está lá no poste vai balançar. E você não vai conseguir iluminar adequadamente as pessoas ao seu redor. Solte. Deixe ir. E deixar ir é ter a sabedoria de quem sabe que não pode controlar tudo. Então, repita comigo. Eu escolho. Eu posso. Eu liberto. E me liberto. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Obrigada pelas palmas.